Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu hoje estou aqui não para fazer uma reflexão, tá bom? Mas para dar um aviso importantíssimo a toda a igreja, a todo aquele que nos segue, a respeito da nossa volta aos nossos cultos, né? Graças ao bom Deus, nós vamos poder voltar a cultuar o nosso Deus, a estarmos juntos. Porém, isso com algumas determinações, através de um direcionamento dado pelo Ministério da Saúde, né? Pelos órgãos competentes. Estou aqui em minhas mãos com impresso, né, o diário oficial, aonde o nosso governador ele libera a nossa volta. Diz que a partir de 8 de junho, sendo que o 8 de junho é segunda-feira, então para nós vai ser no dia 7 de junho, domingo 7 de junho, sem ser o domingo que vem, que é o dia 31, o próximo domingo, né? Nós já estaremos voltando com as nossas cerimônias religiosas, né? Eu não vou ler o decreto todo para vocês, porque ele é muito extenso, ele vai levar muito tempo, mas para nós voltarmos, nós vamos ter que obedecer determinadas regras, tá? Isso para o nosso próprio bem, para a nossa saúde, para o bem daqueles que nós amamos. Vamos seguir algumas regras ditas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde também. Aqui diz que ficam liberados os cultos públicos, reuniões e atividades em geral realizadas pelas organizações religiosas de todas as confissões religiosas e credos durante o período de pandemia do Covid-19, desde que observadas rigorosamente as normas e exigências estabelecidas para o seu funcionamento, definidas nesta lei, sem prejuízo do cumprimento das formas gerais em vigor para toda a população. Como eu disse para vocês, nós poderemos voltar, mas obedecendo rigorosamente algumas exigências por eles traçadas para evitar, né, que as pessoas sejam contaminadas pelo Covid-19, né? Aqui diz o parágrafo, esse foi o parágrafo primeiro. Vamos agora para o parágrafo 2º, que diz o seguinte: durante a validade do Decreto 4.973, de 16 de março de 2020, as organizações religiosas, durante o período de pandemia, se limitarão a realizar seus cultos e reuniões com a participação pública presencial em apenas um dia da semana, podendo ser escolhido de segunda a domingo. Bom, aqui pela lei diz que nós temos que escolher entre segunda e domingo apenas um dia da semana para realizar os nossos cultos. Mas veja o que diz o parágrafo 1º. No dia da semana definido, a organização religiosa só poderá realizar no máximo 3 cultos ou celebrações religiosas pela manhã, à tarde e à noite, observando-se um intervalo mínimo de 2 horas entre um evento e outro, de modo que não haja aglomerações internamente e nas proximidades dos estabelecimentos religiosos. Bom, isso aqui serve muito para a igreja que procura fazer muitos cultos durante o domingo, né? Existem igrejas que têm culto de manhã, de tarde e de noite, mas nós, da Primeira Igreja Batista do Mendanha, nós sairíamos assim num certo prejuízo, digamos, né? Porque se nós temos autorização para fazer 3 cultos em um dia, nós só fazemos de manhã e de noite. Estaríamos fazendo só 2. Então,
toda a lei, ela deixa uma brecha, né? Ela deixa um buraco. Se nós temos o direito ao terceiro culto, então nós queremos realizar esse terceiro culto. E quando vai ser esse terceiro culto? Na quarta-feira. Sendo assim, nós voltaríamos às nossas atividades normais aos domingos, culto de manhã e de noite, como sempre fazemos, e também a nossa reunião de oração e estudo bíblico na quarta-feira. Então, dessa forma eu entendo, eu debati com o doutor Selmo, é o nosso diácono da Primeira Igreja Batista do Mendanha e também advogado, atuante, e eu estive debatendo isso com ele e trouxe isso para ele. Ele falou, realmente, pastor, se nós temos direito a 3 cultos, nós então podemos realizar o... mas só pode um dia da semana. Mas está dizendo que podemos realizar 3 cultos. E nós não temos 3 cultos no domingo. Tá certo? Então, a partir do dia 7 de junho, tá? Sem ser esse domingo, agora o outro, voltamos normalmente com nossos cultos domingo de manhã e de noite, e na quarta-feira a nossa reunião de oração e estudo bíblico, tá bom? Mas tem mais coisas aqui. Diz o parágrafo 2º do artigo 2º. Nenhuma celebração religiosa poderá ser realizada antes das 8 horas da manhã e não poderá ser prolongada após 21 horas. Bom, então isso aqui está mais ou menos dentro do nosso horário. Aos domingos nós começamos às 8h30 da manhã com a nossa reunião de oração. Às 9 vem a nossa EBD, né? E depois o nosso devocional. E no domingo de noite nós começamos às 7 horas da noite e terminamos exatamente às 21 horas. Veja bem, é importante para que nós possamos ter uma abrangência de culto normal, não é? Um desenvolvimento de culto normal que nós sempre tivemos, é preciso começar rigorosamente no horário, às 7 horas da noite. Então você precisa se programar. Chegar às 7h15, às 7h30, você vai já ter perdido parte do culto. Você vai chegar com o culto em andamento. Então nosso horário de domingo é preterivelmente 19 horas, podendo terminar 8h30, 8h45, está perto do horário permitido aqui para nós. Agora o artigo 3º. Para funcionamento no período de pandemia, as organizações religiosas deverão obedecer às seguintes obrigações. Veja bem, uma obrigação sob pena de perderem o direito de se reunirem, a coisa é muito séria, né? Em público, né? Durante o período da pandemia, e também sofrerem as penalidades e multas previstas nessa lei. A desobediência, ela pode fazer com que as pessoas venham lacrar o governo, né? Os fiscais venham lacrar a igreja, inclusive multando a igreja, pesadíssima multa do governo. Então diz aqui, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial pelos participantes das reuniões. Veja bem, isso não é facultativo, isso não é uma questão de escolha, é obrigatório. Então você vá para o culto, vá de máscara. Porque se você for sem máscara, infelizmente você vai ficar impedido de entrar. A máscara hoje em dia, eu comparo a máscara hoje em dia como celular. Todo mundo tem. 99,9% das pessoas têm. As pessoas não andam sem. O celular faz parte da vida da pessoa. E na pandemia, olha gente, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Na pandemia, a máscara tem que ser igual ao celular. Tem que andar com as pessoas o tempo todo. A pandemia ainda não passou. Ela não acabou. Nós estamos sendo liberados para poder, desculpa novamente, para poder participarmos, cultuarmos ao nosso Deus. Porém, nós temos que seguir determinadas, eu estou com soluço, determinadas
obrigações impostas pelo governo. Então não esqueça a sua máscara, né? É de acordo com a determinação mundial da saúde, de acordo com a determinação da Organização Mundial da Saúde. Outra coisa importante, é vedado o acesso de pessoas de grupo de risco ao estabelecimento, de acordo com a determinação da Organização Mundial de Saúde. O que são pessoas do grupo de risco? São pessoas idosas, são pessoas com doenças pré-existentes, são pessoas que podem vir se contaminar mais facilmente com a Covid-19. Então, essas pessoas, não só em relação à igreja, como também as outras coisas que vão funcionando normalmente, essas pessoas ainda devem permanecer em quarentena. Essa é a orientação. Aí você pergunta, pastor, eu vou na igreja, eu sou idoso, vou ser barrado de entrar? Não, porém, não assumimos qualquer consequência disso, tá bom? Não podemos nos responsabilizar, você fica a critério. Aqui está dizendo para você não ir, está orientando para você não ir. Então é bom ter bom senso, tá? Se você for, é claro que você vai entrar, vai ficar lá sentadinho, vai cultuar, mas nós não podemos nos responsabilizar por um ato que é exclusivamente seu, tá bom? Terceiro, é obrigatório o controle digital da temperatura na entrada dos templos, com o termômetro infravermelho sem contato, ficando vedado o acesso daqueles que apresentarem quadro febril. Ontem eu já consegui, a minha esposa pesquisou e conseguimos achar, porque é uma coisa que está que nem ouro em pó, né? Tá difícil de você achar, é uma coisa que o mercado está sem, a própria fábrica não tem. Eu consegui achar, pela misericórdia de Deus, numa determinada drogaria, e comprei e estou aguardando a entrega, tá bom? Ou seja, todas as pessoas, antes de entrarem no templo, elas têm que parar e o diácono vai medir a sua temperatura. Já é assim nos supermercados. Quando você vai ao supermercado, você para na porta, a pessoa mede a sua temperatura, tá? E tem uma certa escala, né? 36,5, 37 é normal, 37,5 é estado febril, 38, enfim, se passar disso, você não vai poder entrar. Não vai poder entrar não porque nós não queremos, é porque você não está legal, você pode estar contaminando outras pessoas, e as pessoas que você diz que você ama podem estar sendo contaminadas por esse vírus devido à sua insistência. Então, por favor, compreendam, tá? Compreendam. Nós temos que ser obedientes, não é verdade? Então, diz aqui sobre o uso do termômetro. 4. Deverá ser disponibilizado em locais visíveis produtos para higienização de mãos e calçados, como álcool em gel, álcool 70, sabão, água e afins. Bom, nós teremos o diácono na porta, com álcool em gel na mão, as pessoas vão fazer fila para entrar, tá bom? Vão fazer fila para entrar, o diácono vai espirrar ali o álcool gel, a pessoa vai desinfetar a sua mão, vai entrar. Na saída, no término do culto, a mesma coisa. As pessoas vão fazer em fila, geralmente nós fazemos a fila para poder o pastor cumprimentar as pessoas que foram ao culto, né? Então, as pessoas vão aproveitar e passar álcool gel na mão novamente, álcool em gel, novamente nas mãos, tá? Evitando assim qualquer problema. Nos banheiros, né? A nossa colaboradora, a irmã Kátia, ela já foi orientada a não deixar faltar o sabão líquido e o papel toalha, para que, assim como nós podemos, né, desinfetar a mão com álcool em gel, podemos ir ao banheiro também e lavar as nossas mãos. Número 5. Na entrada dos templos, bem como nos assentos do interior do estabelecimento, é obrigatório o afastamento mínimo de 2 metros entre os membros. Para tanto, faz-se necessária a marcação da distância no chão e também a pré-definição dos assentos permitidos. Bom, a marcação no chão para a gente fica um pouco inviável. Então,
a diretoria estatutária se reuniu e eu sugeri que fossem feitos para as costas das cadeiras, não sei, o ônibus de viagem. Você já andou em ônibus de viagem? Então, né, tem aquela capinha que colocam atrás, ali onde coloca a cabeça, né? Então, em nossas igrejas, nós vamos medir os distanciamento. Por exemplo, olha, nós vamos colocar a capinha nessa cadeira, 2 metros, 2 cadeiras na outra cadeira, tá? Então, as cadeiras que tiverem com essa capinha são as cadeiras que as pessoas estão orientadas a sentarem. As que estiverem sem capinha, não sentem, porque se você sentar, você não vai estar respeitando o limite de 2 metros de distanciamento, tá bom? Nós temos que ser disciplinados, tá bom? Você chegou na igreja, olhou, onde é que está a capinha? A capinha está nessa, naquela. Então, em qualquer uma dessas que tiverem a capinha, a irmã Ceinha já está providenciando. Nós pedimos que ela providenciasse. Você, então, vai poder se assentar. Tá certo? A entrada de fiéis ficará suspensa quando o espaço atingir a quantidade máxima de 30% de capacidade do estabelecimento religioso. Bom, vamos traduzir isso. A nossa igreja, ela tem espaço para 110 pessoas. Então, quanto é 30% de 110? É 33 pessoas, né? 33 pessoas. 33 pessoas, aí beirando mais 35 pessoas, tá bom? É esse o número que nós vamos trabalhar durante essa pandemia, tá bom? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Continuando aqui, o último diz o seguinte: será impedido o contato físico entre os participantes, seja por abraço, aperto de mão ou qualquer outra forma de cumprimento público que incorra em risco de contaminação, né? Infelizmente, nós não vamos poder fazer o que gostamos com os irmãos, que é apertar as mãos, que é abraçar. Isso representa uma forma de contágio, então nós não vamos poder fazer assim, tá bom? Lá no culto, nós vamos estar lançando uma nova forma na hora da nossa confraternização, tá bom? Então, quanto a isso, fiquem tranquilas, é só ir no culto. Porém, fica, né, inviável, fica proibido o aperto de mão, o abraço e etc. Essas são as determinações, as condições para nós voltarmos. E nós precisamos obedecer, não somente porque se trata de uma lei, também porque se trata de uma lei, mas também porque isso pode proteger vidas, tá bom? Nós precisamos zelar agora pela nossa vida e pela vida do nosso próximo, como servo e como servas de Deus. Como diz o Senhor Jesus, nós devemos amar uns aos outros, né? E quem ama o próximo não vai querer contaminar o próximo, não é verdade? Quem ama o próximo vai cuidar de si para poder cuidar do próximo. Então, esse aviso é super importante, tá? Ele já está valendo, porém nós vamos voltar, eu repito aqui, no dia 7 de junho, domingo. Nós vamos estar domingo que vem, de manhã vamos, mas somente na parte da manhã, como nós estávamos fazendo, tá? A partir do dia 7 de junho é que volta ao normal, tá bom? Esse é o aviso para ser dado. Eu conto com a colaboração dos irmãos. Aqui está o decreto e aqui está também as orientações para nós voltarmos a funcionar. Nós estamos providenciando tudo para que tudo corra bem. Eu estou comprando o material necessário, está tudo indo bem. Agora só falta a sua presença, a sua compreensão, né? E você agir de forma doutrinada, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Mas hoje não tem estudo bíblico, mas tem uma palavrinha do Senhor para você sim, claro que tem, né? Lá no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no verso 7, diz o seguinte: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Que Deus os abençoe, tenham
uma boa noite de quinta-feira, não é? Hoje é quinta-feira? Eu acho que é, se eu não perdi, estou desorientado no tempo e no espaço, não sei. Hoje é quinta-feira, então boa sexta-feira, não é? Domingo estaremos na parte da manhã da igreja somente, à noite ainda não, só a partir do próximo domingo, tá bom? Que Deus os abençoe. A minha oração é para que você, para que a sua família, todos estejam debaixo da proteção de Deus, que as mãos do Senhor estejam levantadas, derramando bênçãos e protegendo a cada um, e que Deus os abençoe. Mas vamos falar com Deus? Vamos orar? Senhor bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, porque poderemos voltar a manifestar, Senhor, a nossa adoração através do culto, Senhor. Vamos poder estar de volta, Senhor, às nossas igrejas, colocando nossa fé em prática e, Senhor, te adorando, que é o que nós amamos fazer. Senhor, que tua mão esteja sob o controle de toda essa situação de pandemia e que, Senhor, em breve sejam descobertos vacinas, medicamentos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, voltar absolutamente ao normal. Abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, abençoe suas famílias, entra com providência em suas necessidades, Senhor, e que a tua graça e a tua misericórdia seja estendida por todos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. Se for preciso, assista esse vídeo de novo, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato e perguntar, que eu estou aqui para esclarecer. Que Deus os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.